Deus me deu uma visão do jardim do Éden, de Adão e Eva, das vestes espirituais da santidade, e muitos mistérios foram revelados. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Quem vos escreve é a irmã Daiane Sena, aqui do Paraná. Estarei compartilhando uma visão espiritual da parte de Deus. Assim como o apóstolo Paulo disse: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Segundo aos Coríntios 12 verso 1 e 2. Tudo começou quando eu estava em oração. O Espírito Santo começou a falar comigo dizendo: por esse tempo houve um decreto de Deus, e foi determinado por Deus te revelar alguns dos mistérios espirituais, e é por isso que você está tendo várias experiências espirituais e visões, e vai continuar a ter até certo tempo determinado para que o propósito de Deus se cumpra. Mistérios e revelações profundas já estão sendo revelados, e muitas ainda serão reveladas conforme a vontade de Deus. Então eu perguntei ao Senhor Deus o porquê dessas experiências, visões e revelações. E o Senhor Deus me respondeu: o que eu faço hoje tu não entendes, mas chegará um dia que entenderás. E eu disse: amém, Senhor, seja feita a sua vontade. Então, quando terminei de falar amém, Senhor, seja feita a sua vontade, a minha visão espiritual se abriu. O Espírito Santo disse: agora vou te mostrar o jardim do Éden. Então comecei a ver um lugar lindíssimo com montanhas, rios, vales, lindas flores. Era um lugar espetacular e encantador, e ali tinha muitas árvores gigantescas com folhas gigantes. Ali tinha árvores de todos os formatos e tamanhos, e tinha árvores majestosas que ficavam em cima de montanhas, e essas montanhas flutuavam nos ares. E observei que naquele lugar, as árvores e as plantas pareciam vivas, pareciam estar vivas, e tudo ali tinha cores vibrantes, e tudo parecia estar conectado, e toda a terra e a criação convergia para aquele incrível jardim. E observei que tinha bastante árvores frutíferas, mas porém, as árvores não tinham muitos frutos. Chegavam no máximo uma dúzia de frutos por árvore, e não é como hoje em dia, que um pé de fruta como um pé de laranja produz dezenas de laranjas. Os pés de frutas daquele lugar tinham poucas frutas, porém, tinha frutas de todos os tamanhos e muitas frutas gigantes. E tinha também frutas bem diferentes das frutas que conhecemos hoje. E conforme eu ia tendo a visão, o Espírito Santo ia me explicando e dizendo que bastaria comer apenas um fruto para ficar saciado o dia todo, e dependendo do fruto, ficaria saciado por dias. E eu vi algo bem diferente. Eu vi que vários frutos e frutas brotavam do chão, e eu disse: que frutas ou frutos são esses? E o Espírito Santo disse: esses frutos são para os animais que hoje vocês chamam de carnívoros. Essas espécies de animais se alimentam dessas plantas que brotam da terra, pois no Éden não tem violência e não tem morte, e os animais carnívoros se alimentam desses frutos que brotam do chão, pois esse é o paraíso que Deus criou para a humanidade. E ali tudo funcionava em perfeita harmonia. Ali tinha muitos animais, e espécies de animais que eu nunca vi, animais belos e coloridos, mas tinha também animais que conhecemos como tigres, leões, águias, e todos viviam em harmonia. Então de repente, eu vi quando uma águia gigante vinha voando muito rápido, e então ela pousou, e Adão, o primeiro homem, estava em cima dela, e observei que a beleza de Adão era algo tão extraordinário, que é difícil de descrever em palavras a beleza de Adão. Mas vou dar um exemplo, para que vocês possam compreender melhor. Por exemplo, se pudéssemos juntar a beleza dos homens mais belos do mundo inteiro em um só homem, mesmo assim não chegaria a 10% da beleza de Adão, pois Adão era a imagem e semelhança de Deus, assim como Eva. Eles eram belíssimos. De todas as criaturas e coisas belas e lindas daquele lugar, eles sobressaem em beleza. E naquela visão, observei uma árvore muito linda e diferente de todas as outras, pois ela estava plantada dentro da água, e na sua volta havia um lago redondo com águas cristalinas, e os frutos dessa árvore eram feitos de luz, e conforme eu olhava para eles, eles mudavam de cor conforme a luz que saía deles, e era lindo de se ver. E as raízes dessa árvore também eram feitas de luz,
e elas se misturavam conforme o movimento do vento naquelas águas cristalinas. E eu fiquei muitíssimo encantada com aquela belíssima árvore. Então o Espírito Santo me disse: essa árvore que está no meio do jardim é a árvore da vida. Essa árvore é muito desejada. Satanás e os demônios fazem de tudo para obter o poder dessa árvore. E até nos dias de hoje o Satanás junto com alguns homens maus estão tentando abrir um portal através de uma dimensão na Terra, para obter as águas desse lago onde a árvore da vida está. E eles vêm tentando fazer isso há séculos. Eles chamam essas águas de fonte da juventude ou águas da imortalidade, e procuram uma maneira de obter essa água a qualquer custo. Agora olhe para aquela outra árvore. Aquela é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E foi essas que o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Mas infelizmente eles comeram. Agora vou te contar como tudo começou. Foi quando Satanás estava procurando um jeito de entrar legalmente nesse lugar, e por muito tempo ele ficou observando, até que um dia ele encontrou uma oportunidade através da serpente, uma das criaturas que vivia aqui. A serpente era a mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, porém era também a mais insatisfeita. Ela olhava para si e não gostava do que via. Não gostava do seu corpo, não gostava da forma que Deus a criou. Ela ficava se comparando com os outros animais. Ela não se aceitava e se achava feia, e ela queria se parecer com as outras espécies de animais. Então ela começou a murmurar. Então Satanás achou a oportunidade que tanto queria. Ele chegou até a serpente e fez uma proposta dizendo: olha, aquela é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Veja o que ela possui. Possui apenas 3 frutos. Então se você comer um dos frutos você será como Deus. Você será bela. Será uma das mais belas criaturas desse lugar. Mas como você está sujeita a Adão, ele te domina e é seu dono. E como dono, ele junto com Eva devem comer primeiro. E então o fruto que sobrar ficará para você comer. Então a serpente aceitou a proposta de Satanás, e permitiu que Satanás através dela falasse com a mulher dizendo: coma da árvore do bem e do mal. E respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e tomou do seu fruto, comeu-o e o deu a seu marido que comeu também. E então antes da serpente comer o fruto que sobrou, Deus chegou e interveio. Naquele instante, Adão e Eva perderam algo muito importante. Eles perderam a proteção que eles tinham sobre o seu corpo, perderam as suas vestes espirituais de glória que eles possuíam. Essas vestes eram feitas da própria essência do Santo e Poderoso Deus. Eram vestes poderosas. Por exemplo, essas vestes davam poder para Adão voar. Essas vestes espirituais eram uma proteção espiritual que eles tinham, e os protegia de todo e qualquer desconforto que ele poderia ter, como frio, calor, dor. E ela também não sujava, não envelhecia, e principalmente permitia que Adão conversasse com Deus. Conversasse face a face com o Deus Todo-Poderoso. Mas quando eles comeram o fruto do conhecimento do bem e do mal, e pecaram por desobedecer a Deus, essas vestes gloriosas e espirituais da santidade se quebraram, pois eram feitas da essência do Deus Santo, e a santidade não habita no mesmo lugar que o pecado. E quando eles pecaram, eles perderam a proteção da santidade, e o pecado os deixou totalmente nus. O pecado os deixou sem a proteção que Deus tinha feito para eles, e o pior, o pecado os afastou da presença de Deus. E então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais, e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses?
Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isto? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então veio a punição. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente da mulher. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua concepção. Com dor darás à luz filhos. E Adão disse: Porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. E então novamente Deus fez outras vestes para Adão e Eva. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Gênesis 3 verso 21. O Senhor Deus os lançou fora do jardim do Éden, e havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Depois do pecado, Adão e Eva e seus descendentes não tinham mais acesso ao jardim do Éden. Mas então, antes de Deus destruir a terra com o dilúvio, Deus retirou o jardim do Éden e o colocou em uma outra dimensão. E a dimensão do jardim do Éden está protegida por um colossal e poderoso ser angelical. Ele é um dos 7 anjos mais poderosos já criados por Deus. E ele está guardando e protegendo a dimensão do jardim do Éden. E o tamanho desse anjo é muito grande. Vou tentar dar um exemplo do tamanho dele em proporção ao tamanho da dimensão do jardim do Éden. É apenas um exemplo, para que os irmãos possam compreender melhor o tamanho desse poderoso anjo. Ele é um gigante de mais de 1000 metros de altura. E o tamanho da dimensão do jardim do Éden seria do tamanho de uma laranja perto dele. É só um exemplo para vocês compreenderem a proporção de ambos. E quando eu vi esse ser angelical, até me espantei, pois a presença dele chegava a ser assustadora. E muito fogo saía dele. Saía fogo por todos os lados. E ele estava bem vigilante e bem armado. Parecia que a qualquer momento ele poderia atacar, porque aquele lugar é um lugar muito precioso, porque contém os tesouros de Deus, e muitos mistérios que não foi me permitido ver e nem saber, pois ali haviam coisas muito complexas que eu jamais saberia explicar com uma mente humana limitada. E o Espírito Santo me fez entender que ali há algumas das riquezas e preciosidades de Deus que são tão valiosas que o dinheiro que conhecemos não vale nada perto delas. E é por isso que aquele é um lugar muito cobiçado. E a proteção sobre ele é grande. E então eu quis saber, mas cobiçado por quem? Ou pelo quê? Ou quem ousaria enfrentar aquele poderoso ser angelical? E por que aquele ser angelical estava na posição de ataque? Essas e muitas outras perguntas me vieram à mente, mas eu não tive nenhuma resposta de Deus sobre essas perguntas. E então eu entendi e compreendi que há mais mistérios no universo do que podemos entender e compreender. E irmãos, eu termino agradecendo a Deus por essa visão e revelação, e me recordando as palavras que Jesus disse em Mateus 11 verso 25, dizendo: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. E sabemos que existem muitos mistérios de Deus que ainda estão para serem revelados aos remanescentes nessa última hora. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.